Olá, meus queridos. Um bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo esse vídeo. Muito importante. Eu queria trazer, na verdade, uma mensagem que fosse para vocês olharem para o alto, né? E ao mesmo tempo perceberem aí o que está ocorrendo no mundo, em especial, né? Em todos os locais, nós estamos vendo aí essa volta deste problema, é alguma coisa que não tem, parece que não tem fim, tá? Não tem fim mesmo. E você vai notando, né? Se você for juntando os pontos, você vai começar a entender por que em determinada nação tem ocorrido desta forma, por mais que se apliquem milhares e milhões e milhões das doses, por que as coisas não melhoram, não afrouxam? É porque a intenção ainda não foi alcançada. O objetivo em determinada nação ainda não foi alcançado. E às vezes o objetivo em uma nação não é o mesmo que na outra. Entendam isso, o objetivo que eles têm em uma nação não é a mesma que eles têm em uma outra nação. Cada nação, cada continente tem um propósito e eles estão enfrentando o mesmo flagelo. É o mesmo flagelo, a humanidade tem sofrido o mesmo flagelo. Mas nós estamos na geração e está sendo coroado, né? Existe uma coroa. Foi colocada uma coroa neste tempo. E como está ali em Apocalipse 6:2, né? E ele saiu, ele foi lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então é isso que está ocorrendo no nosso tempo. Ele ainda não se manifestou. Mas é muito interessante que o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar deste homem. E algumas características deste homem vai relatar para nós que ele se levanta e é contra tudo o que se chama Deus ou qualquer coisa que se adore, né? Tudo que é um objeto de culto, de adoração, ele é contra. E tudo que é relacionado a alguma divindade, a algum Deus, ele é contra também. Ele se opõe a outros cultos que não ao dele, tá bom? De sorte, as escrituras dizem de sorte que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer-se Deus, né? Então isso é muito interessante, porque quando o Senhor, né? Porque quando Deus fala lá em Gênesis sobre a pessoa de Ismael, ele fala que ele será como um jumento selvagem, a mão dele será contra todos e todos serão contra ele. Ele não se une a ninguém, ele se opõe a todos, ele é inimigo de todos. Então nós vemos uma característica muito interessante no mesmo personagem. Outro detalhe de Gênesis, né? Porque foi Ismael era caçador. Ele era um caçador. Ele usava e era um hábil, né? Hábil com o arco e a flecha. O cavaleiro branco de Apocalipse no capítulo 6, ele também recebe um arco, né? Então ele, puxa, parece que tá conectando as coisas. Aí as pessoas falam, tudo bem, mas Esaú também era um caçador. O que não quer dizer que não pode vir alguém aí que vai vir trazer uma ideologia que venha das duas partes, de tanto de Esaú como de Ismael. Espero que as pessoas estejam entendendo a minha mensagem aqui, que parece, né, que está em código, mas não. Só que ele pode vir com uma roupagem, trazendo uma nova religião, uma nova visão da palavra, tanto de Ismael como de Edom, tá bom? E fará uma aliança com Isaac, com a casa de Israel. Mas é muito interessante ver esses pontos, porque nós só vemos, mas só que uma única religião, um único povo, né, que é contra tudo, contra todos. O livro de Daniel, no capítulo 11, Daniel, o profeta Daniel, capítulo 11, vai relatar a partir do versículo 26, fala de um homem vil que se levanta. Leia Daniel 11, versículo 36, 37, 38. Esse vai relatar que
Este homem, ele fará tudo o que lhe apraz. Ele não fará caso, ele não fará menção, não honrará o Deus de seus pais, ou seja, o Deus de seus antepassados, ele não adorará. Interessante, mas não quer dizer que está falando do Deus hebreu, do Deus das Escrituras, porque no hebraico não existe letra maiúscula ou minúscula, não tem isso lá. No texto escrito no Tanakh original, tá as letras hebraicas e não existe essa de a letra ser maiúscula ou minúscula, tá Elohim. E pode ser o Deus hebreu como o Deus, qualquer outro Deus. Mas as Escrituras diz que ele fará então menção do Deus das fortalezas, o Deus das fortalezas, e o honrará com prata, com ouro, prata e pedras preciosas, né? Então ele honrará as pessoas que abandonarem a santa aliança, ele lhe concederá honras, lhe concederá terras, muitas terras, e lhe dará poder para governar sobre as pessoas. Então nós estamos vendo uma ação muito interessante que corrobora com essa mesma crença, com essa mesmo, né, existe o aumento territorial, é alguém que vai vir na Terra e ele vai expandir o território, vai controlar outros territórios, outros espaços de terra. Ele vai dominar aquela terra e vai entregar para aqueles que ele confia. Olha só para que você entenda como vai ser a política deste homem na terra. É bom? E muitas terras estão sendo tomadas hoje. Muitas das coisas que antes, né, estava na mão das pessoas comuns, principalmente o agronegócio, como a terra tem sido afetada, como a terra tem sido em extremo afetada por este flagelo aí que a humanidade está tendo de enfrentar, que é essa doença, não é bom? Não é mesmo? E o que mais as escrituras vai falar deste homem, né? Que onde nós vemos isso acontecer, quando surge esta religião que é contra tudo e todos e não aceita nada. Em 600 depois de Cristo surge então essa fé. E as escrituras dizem que ele fará uma aliança com muitos. Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele fará uma firme, né, capítulo 26 e 27, ele fará uma firme aliança com muitos, mas na metade da semana ele romperá o pacto. Existe dentro desta religião ismaelita um ensino, tá, que é o Hudaybiyah. Como que funciona o Hudaybiyah? Ele é nada mais do que o Alcorão, ele permite que você minta ou omita se aquilo te fornecer uma vantagem em nome do Deus deles. Se o propósito deles for cumprido e para isso precisar mentir ou omitir, então eles o farão. E como? Eles podem fazer um pacto, né? Maomé fazia muito isso. Olha, já dei o nome aí, né? Então já está claro. Que é como? Eles podem fazer um pacto. Quando os judeus de Meca e Medina, principalmente em especial em Medina, eles eram muito poderosos. Os judeus eram comerciantes muito poderosos na Arábia Saudita, em 600. E Maomé, quando chega com essa religião, ele queria tomar os comércios, ele queria primeiro trazer essa nova religião, essa nova fé, essa nova visão para os judeus, e não foi aceito. Os judeus não aceitou a visão dele, não entrou na dele, o irritou. Ele fez um acordo com esses judeus, e quando estes mesmos judeus, quando eles conseguiram se fortalecer, porque ele não podia enfrentá-lo de imediato, ele se fortaleceu, ganhou recursos, angariou pessoas, armas. Quando os judeus baixaram a guarda, começaram a confiar nele, começaram ao menos, né, baixar um pouquinho as suas guardas, ele atacou eles de surpresa, de forma brutal, e os esmagou. Contei uma história para vocês sobre quando teve aquele conflito, quando estava tendo aí os conflitos entre o Hamas e Israel. Contei uma história para vocês daquele período que Maomé usava
espiões deles que se vestiam de judeus para entrar dentro da casa dos judeus e ganhar a confiança deles, e por dentro matava todos eles. Então isso aconteceu, inclusive com um rabino muito proeminente numa das cidades da Arábia Saudita naquela época. E eles fazem isso, tá? Hoje eles são minoria, são mais fracos e não têm poder, por exemplo, nas nações que eles estão. Mas eles começam assim, eles vão se submeter, eles vão mentir, eles vão até fingir que não, dá para viver em paz, estamos com vocês, apoiamos a cultura aqui, até que todos baixem a guarda, até que eles ganham poder, eles vão pôr os políticos deles no poder, eles vão nomear um deputado federal, um deputado estadual, vão nomear prefeitos, vão nomear governadores, como em Londres. Londres é governado por um prefeito que é dessa religião, né, que veio de Ismael, que é o Sadiq Khan. Ele é um mujahedin, um muçulmano. Então é só para você entender que é uma espada que foi colocada na terra, como Jeremias 25, que o Senhor vai usar, e ela vai dividir as nações. Eles são contra tudo e todos são contra eles. Entenda isso. Então se você vê um conflito, quem você vê defendendo essa loucura, essas coisas, e tentando passar pano para isso, tá com eles. Os outros é contra. Não existe convivência, tá, pacífica entre eles e o outro lado. Não existe, porque a Bíblia foi estabelecida uma profecia, uma palavra do próprio Deus sobre esta classe, sobre este povo. Eles são contra todos e todos serão contra ele. E acabou. Então você começa a ter uma ideia de onde vai vir ou pode vir este homem que vai governar a Terra. E vendo como nós estamos, a situação no Ocidente, para você pensar, você acha que o Ocidente hoje tem condição de enfrentar uma turma com aquela mentalidade? Irmãos, eu vou dizer só uma coisa aqui. Lá no Oriente não existe crise de identidade. Lá o homem sabe que ele é homem, as mulheres sabem que elas são mulheres, as crianças sabem que são crianças e os velhos sabem que são velhos. Enquanto o Ocidente entrou nessa ondinha aqui, tá? E não vai saber lidar com essa violência, com este redemoinho de ódio que virá contra o Ocidente, eles não vão saber lidar. Vão reclamar, vão fazer protestozinho, mas acredite, eles não estão nem aí no Oriente. Eles não estão nem aí com isso. Nós precisamos. Vai ser um tempo onde as pessoas que estão aqui no Ocidente vão precisar de um chacoalhão. Em especial os homens, de um chacoalhão para acordar para a realidade e viver de fato uma realidade, sabe? Voltar para o princípio, voltar para a lei do Senhor, reconhecer a Deus, voltar aos padrões, porque toda a sociedade tem um padrão, e é o padrão que nos manteve vivos até os dias de hoje. Pode existir alguns desvios de padrão, mas os desvios de padrão, se virar padrão, vai destruir toda uma sociedade. Que este país, que este mundo lembre-se o quanto antes de Sodoma e Gomorra. Mas nós, os que tememos o Senhor, vai nascer o sol da justiça, trazendo nas suas asas, né, a alegria, o novo do Senhor. Que Deus possa abençoar e fortalecer a tua vida, e até os próximos vídeos, se Deus quiser.